Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, embaixadora das linhas corrente, e hoje eu trouxe essa saia maravilhosa para vocês e super fácil de fazer. A gente faz em carreiras de ida e volta e é uma peça única, a gente consegue fazer o cos e a parte da saia de uma única vez. É muito legal essa técnica e eu vou ensinar para vocês de forma super fácil e simples para que a saia de vocês fique maravilhosa e perfeita. Vocês podem ajustar inclusive para qualquer tamanho. E é super simplesinho, vocês não vão acreditar. Então já se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos, já deixem aqui o que vocês acharam e bora fazer! Essa saia nós vamos utilizar o Trend, que é esse fio lindo da Cisne Linhas Corrente, nessa cor que é a 565. Eu utilizei 2 fios e para o meu quadril tamanho M, eu usei 4 novelos e a agulha número 7. Você pode trabalhar também com um único fio e utilizar a agulha 3,5. O importante é trabalhar sempre pelos centímetros necessários. Vamos precisar também de uma agulha de tapeceiro, cola de secagem rápida para acabamentos e tesoura. Nós vamos iniciar com 2 fios juntos e trabalhar com a agulha número 7. Aqui nós vamos trabalhar correntinhas, então vou laçar sobre o meu dedo, pegar o fiozinho e prender aqui na minha agulha. E as correntinhas nós vamos fazer no tamanho desejado para a altura da nossa saia, considerando também a cintura. Então, aqui eu vou trabalhar a minha saia com 64 correntinhas. Então, façam aí as correntinhas de vocês até o tamanho necessário para a saia, para a altura da saia que vocês gostariam. Trabalhei aqui por 64 correntinhas. Agora aqui eu tenho a laçadinha na minha agulha, eu vou pular a primeira, a segunda, a terceira e vou vir na quarta correntinha, laço a minha agulha e vou fazer ponto alto. Então, trago a laçada para cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Venho para a próxima correntinha, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. E vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha até a pontinha da minha correntinha. Porém, aqui nos últimos 10 pontos, nós vamos fazer, ao invés de fazer ponto alto, nós vamos trabalhar pontos baixos. Mas façam de vocês aí os pontos altos e deixem aqui as 10 últimas correntinhas para fazermos juntos. Trabalhei aqui os meus pontos altos. E aqui, como a gente fez 64 correntinhas, 2 correntinhas foram para a virada do primeiro ponto, e como a gente começou na quarta, então eu iniciei com 64 correntinhas e eu tenho 62 pontos trabalhados. Então, aqui agora eu tenho 10 correntinhas, onde nós vamos trabalhar os pontos baixos. Então, aqui, cheguei faltando as últimas 10 correntinhas a serem trabalhadas e nós vamos simplesmente mudar o ponto. Então, aqui a gente estava trabalhando com ponto alto e agora nós vamos passar a fazer pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada correntinha até chegar na última correntinha ali da ponta. Trabalhei, então, aqui meus 10 pontos baixos. Se vocês ainda forem iniciantes, eu recomendo que vocês façam uma marcação. Então, coloquem um marcadorzinho aqui no primeiro ponto baixo, sempre aqui onde a gente faz a alteração de um para o outro. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar novamente por 10 pontos baixos e o restante todo em pontos altos. Então, se vocês tiverem essa dificuldade de identificar aqui o ponto, apesar de ser um tamanho considerável, que dá pra gente visualizar bem, mas se vocês forem iniciantes, marquem com um fiozinho ou um marcador para ficar mais fácil de identificar, ou até de lembrar quando vocês chegarem já aqui, tiverem feito os 10. E aqui agora, para iniciar a próxima carreira, nós vamos fazer uma correntinha de virada, vou virar o meu trabalho para cá, que aí o meu fiozinho já fica pro lado de lá, e eu vou trabalhar no meu primeiro ponto. Então, aqui eu tenho a laçada na agulha, a correntinha, e eu vou vir no meu primeiro ponto somente na alcinha ali de fora. Então, ó, eu tenho o Vzinho aqui na cabecinha de ponto. Eu vou pegar somente aqui na alcinha de fora, laço e faço ponto baixo. Venho no próximo ponto, na alcinha de fora, ponto baixo.
E nós vamos caminhar aqui onde nós temos o ponto baixo, sempre fazendo ponto baixo na alcinha de fora, até o último, então por 10 pontos baixos. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, então aqui já começa os meus pontos altos. Então, aqui onde começa os pontos altos, novamente eu vou começar os pontos altos. Então, eu laço, só que também eu vou pegar somente na alcinha de fora. Então, só aqui nessas duas alcinhas e continuar fazendo o ponto alto. Então, um ponto alto sobre cada ponto até o final da carreira, e ela vai ficar assim. Essa parte aqui da cintura, ela vai ficar bem afuniladinha, e essa parte aqui dos pontos, a gente tem os pontos altos onde fica mais largo. A gente só vai trabalhar carreiras de ida e volta, exatamente iguais a gente fez aqui, onde temos os 10 pontos baixos, os pontos baixos, onde temos dos pontos altos, independente aí da quantidade que vocês tenham feito para atingir o tamanho desejado, sempre ponto alto sobre ponto alto e ponto baixo sobre ponto baixo. E sempre pegando na alcinha de trás. Eu vou chegar aqui até o finalzinho só para mostrar para vocês aqui essa virada de carreira, onde a gente vai subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Chegando aqui no último ponto, nós vamos fazer o último ponto alto aqui pegando nas correntinhas. Eu gosto de pegar bem aqui mais para baixo, não aqui na cabecinha, para que ele fique bem retinho. Então, ó, na correntinha aqui de baixo, aqui do meio do ponto, e aí eu vou fazer o ponto alto. Dessa forma, a gente pegando aqui mais pro meinho da correntinha, não na ponta, na correntinha, na última de cima, a nossa peça vai ficar mais retinha aqui na parte de baixo. Então, ela faz uma paredinha, ó, bem mais retinha. E agora aqui, para subir para a próxima carreira, como a gente aqui vai trabalhar em pontos altos, a gente vai fazer 2 correntinhas, 1 e 2, virar o trabalho aqui para dentro. Não vou trabalhar na primeira correntinha, porque as correntinhas que eu já subi já são equivalentes ao ponto alto, então vou laçar e trabalhar na segunda correntinha, porém vou pegar somente nas 2 alcinhas de fora, sempre só trabalhando nas alcinhas de fora. E agora aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, nas alcinhas de fora, até chegar aonde eu tenho os meus pontos baixos. Aí, eu volto com vocês. Ó, vai ficando assim. Cheguei ao final dos meus pontos altos novamente, aqui já começam os meus pontos baixos. Então, a gente só vai continuar, porém mudando o ponto. Então, na alcinha de trás, vou fazer o ponto baixo. Aqui, gente, é até interessante que a gente coloque mesmo o marcador, para que a gente não se confunda e sirva de alerta. Então, quando a gente chegar no marcador, a gente vai saber, ó, preciso prestar atenção e mudar de ponto. Então, é interessante que a gente coloque apenas para nos alertar. Então, aqui eu coloquei, aqui eu vou continuar fazendo normalmente os meus pontos baixos, apenas repetindo ponto sobre ponto. E aqui é só a continuação, gente, exatamente igual nós já fizemos nas carreiras anteriores. Aqui nós vamos continuar com ponto baixo, fazer uma correntinha, virar, continuar os 10 pontos baixos, depois aqui nos pontos altos, a gente continua nos pontos altos, na alcinha de fora. É só isso, carreiras de ida e volta, até o tamanho desejado para o contorno aqui da nossa cintura e do nosso quadril. Então, façam aí o de vocês e eu volto para a gente fazer o fechamento. Terminei de fazer aqui toda a minha lateral que dá a volta no quadril. Aqui essa parte da barra ficou mais espremidinha, né, mais curta, porque a gente faz com ponto baixo e aqui a gente está fazendo com ponto alto. Então, aqui ela fica mais afuniladinha. E ela ficou assim, aqui na parte de baixo ela abre bem. E eu trabalhei aqui, deixando ela assim, esticadinha, por 90 centímetros no total. Deu praticamente os 4 novelos inteiros, sobrou só um pouquinho. E aqui de altura, deixa eu mostrar para vocês também. Aqui, eu consigo colocar aqui
na tela para vocês poderem ver. Aqui deu 54 centímetros de altura, nesse tamanho que eu fiz, e aqui a minha barra ficou com 7 centímetros. 7 centímetros aqui, essa parte diferente da cintura. E agora nós vamos fazer o fechamento. Então, o que é importante observar é que a gente termine para baixo. Então, ó, eu encerrei a minha carreira, fiz aqui a última carreira em pontos altos e terminei com ela aqui para baixo. Então, aqui onde eu tenho a parte de pontos altos. Não nessa parte aqui de cima onde a gente faz os pontos baixos, tá? Aqui é a parte da cintura. Então, a gente tem que terminar com ela aqui para baixo. E aqui o meu fiozinho para fazer a costura, eu deixei equivalente a 3 vezes essa parte aqui, dando a volta completa para ir e voltar por 3 vezes. Então, esse é o tamanho que eu deixei para fazer a costura do fio, e aí sim a gente pode cortar. E o fechamento nós vamos fazer da seguinte forma: a gente vai virar ela para esse lado. Então, com ela terminada aqui para baixo, essa parte que termina para baixo eu vou virar aqui para mim, e a parte que nós começamos da peça, aqui ela vai estar de costas, então ela vai estar do avesso. Ó, estão vendo aqui o ponto que ele está do avesso? Aqui ele está de frente e aqui do avesso. Então, aqui é as correntinhas onde a gente começou. Então, o lugar onde a gente vai pegar agora com a agulha para fazer esse fechamento é aqui. Estão vendo aqui? Deixa eu trazer pertinho. Estão vendo aqui? É o verso do ponto. Nós vamos pegar sempre no pezinho do ponto, ó, pegando essas duas alcinhas do pezinho do ponto. Então, ó, o ponto tá aqui, o pezinho do ponto tá aqui, a gente vai pegar essas duas alcinhas do lado de cá. E aqui, deste outro lado, a gente vai pegar somente nesta alcinha do lado de lá, do lado de fora. Então, eu tenho o Vzinho aqui, os Vzinhos que se formam na cabecinha do ponto. Nós vamos trabalhar somente nessa alcinha aqui do lado de fora. Então, a gente tem o nosso fio saindo daqui, então, já vou considerar que ele já está saindo aqui de dentro e já vou vir aqui para o próximo. Então, nessa correntinha aqui da ponta, então, no verso aqui do nosso ponto, da onde a gente iniciou, essa é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Eu vou pegar aqui na pontinha da correntinha, ó, aqui é o meu primeiro ponto. Então, aqui na pontinha da correntinha, vou passar e vou puxar o meu fio. Sair aqui pra dentro, agora eu vou voltar aqui dentro de onde meu fio saiu. Então, pegando só essa alcinha aqui de fora. Assim, a gente completa aqui esse primeiro fechamento. Sair aqui pra fora, já venho aqui, ó, a gente vai trabalhar assim, ó, volto pra cá, venho aqui agora no segundo ponto, pegando nessas duas alcinhas aqui, ó. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, ó, é no pezinho do ponto. O ponto está aqui, eu coloco logo abaixo aqui do pezinho no vão. Então, vai pegar essas duas alcinhas que eu tenho aqui. E agora, eu vou passar aqui por dentro dessa alcinha aqui de fora. Então, ó, tem o Vzinho aqui, pego só a alcinha aqui de fora. Agora, aqui no próximo, esse ponto aqui, pego aqui no pezinho, alcinha de fora, ó, Vzinho, alcinha de fora. E assim, eu vou fazendo essa costura, ó. Ó, já trabalhei nesse daqui, venho aqui no próximo esse e aqui no meinho. E assim, nós vamos fazer até chegar lá em cima. Cheguei aqui no último ponto, também já puxei, e agora aqui na pontinha, logo aqui onde a gente começa, nesse nozinho que a gente faz aqui, as correntinhas, eu vou pegar aqui só para unir aqui realmente as pontinhas e vou passar aqui para cá, por dentro na pontinha desse outro lado. Só realmente para unir. Pronto, agora aqui eu só vou dar 2 nozinhos, o primeiro não muito apertado, o segundo eu já posso apertar bem. Já vou esconder esses fiozinhos aqui pela trama na parte de dentro, só passar a colinha e cortar. E nossa saia está pronta. Eu vou virar aqui para vocês verem essa parte do acabamento, como ela ficou bem discretinha aqui do lado, porque a gente repete aqui como se fosse os pontos. Então, deixa eu até achar aqui onde foi, que fica até difícil de encontrar. Então, ó, a parte do fechamento é essa daqui.
ela fica muito, muito próxima, ó. Estão vendo? Do ponto normal. Aqui a parte do acabamento. Então, fica super discretinha aqui no meio de todos os nossos fechamentos. Ela imita realmente o ponto para ficar bem perfeitinha, inclusive até aqui a parte de cima, na parte da cintura. E nossa saia agora está pronta. Saia pronta! Olha como ela ficou lindíssima! Espero muito que vocês tenham gostado, que a de vocês também tenha ficado linda. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.